Vamos começar, deixa eu só apresentar o senhor, interagir aqui com o pessoal. Então, tá, boa noite, pessoal, desculpa um pouco a demora, a gente só estava realizando alguns ajustes, e eu me chamo Thiago, atualmente eu faço parte, atualmente eu sou presidente do capítulo estudantil da PELS UFMS, da gestão 2020, e a gente realizou um convite para o professor Edson Watanabe, e ele aceitou o nosso convite. A priori era para ser uma palestra na UFMS, mas por causa da pandemia, o que está correndo atualmente, não acabou não acontecendo, mas a gente encontrou outra maneira de realizar essa palestra. Então, para quem não conhece o professor Edson, deixa eu só achar aqui, professor. O professor Edson, ele é formado com engenheiro eletrônico em 1975 pela Poli UFRJ. Ele ele é mestre em engenharia elétrica em 1976 pela UFRJ e doutor em engenharia em 1981 no Tokyo Institute of Technology. E atualmente ele é professor titular do programa de engenharia elétrica da COP, da UFRJ. As áreas de interesse são a eletrônica de potência aplicada a sistemas de potência, transmissão em corrente contínua, filtros ativos e teorias de potência instantânea. Vai lá, pode ir, professor. Muito obrigado. Tá bom. Vamos lá. Bom, se falhar qualquer coisa, me avisa que eu volto aí. De vez em quando esse negócio de internet dá umas falhadas, né? Bom, o título dessa palestra está aqui: Integridade em Pesquisa, Ética na Ciência e em Publicações. Tem muita gente que já sabe disso, já tem consciência desses assuntos, mas tem muitos que não sabem, tem muitos que acham que sabem mais ou menos como eu, né? Sei alguma coisa, não muito. Bom, vamos começar aqui, falando aqui, tem duas referências básicas que eu tenho usado aqui para essa palestra. Um é um artigo, tem esse link aqui, é só ir lá e baixar, é grátis, está no Cielo, de um artigo que eu escrevi, acho que em 2011, já tem 9 anos. Já está um pouquinho fora de época, mas a ideia continua. Eu, quando escrevi o artigo, não sabia direito que título colocar, mas eu acabei colocando assim: a não linearidade entre a reação de quem copia e de quem é copiado. Tá? Isso eu notei porque quem plagia, em muitos casos, ele faz achando até que está fazendo bonito. E, normalmente, quem foi copiado, às vezes, quer enforcar o outro, o copiador. Né? Essa é uma situação onde você vê claramente que tem uma situação muito não linear. Isso normalmente acontece em assuntos que foram poucos discutidos. Tá? Também uso como referência aqui essas diretrizes do CSE. CSE é isso aqui, ó, Council of Scientific Editors. Nós somos um conselho de editores científicos americano, tá? Que fizeram um documento para promover integridade em publicações, e a ABEC é a Associação Brasileira de Editores Científicos, eles adotaram esse documento aí. Tá? Bom, por que esse assunto, por exemplo, vamos começar falando do plágio. Por que ele é importante? Eu tenho dito que isso é muito importante, porque de vez em quando o pessoal descobre que houve ou alguém fez um plágio, em geral, as consequências são relativamente graves. Né? Tem aqui um caso de um ministro alemão, em 2010, descobriram que ele tinha feito um plágio na tese de doutorado. Essa pessoa, dizem, na época diziam que era um ministro cotado para ser o sucessor da Angela Merkel. Tá? Mas depois que descobriram o plágio, ele simplesmente sumiu do mapa, ninguém mais veio falar dele.
Já teve um outro caso, também na Alemanha, também ministra da Defesa, essa acho que conseguiu provar, porque eu já vi que ela agora é a, não sei se é presidente, mas da União Europeia. Está lá viva, vai ver que ela mostrou que não era, mas ela chegou a ser acusada de plágio também no doutorado. Tem um outro exemplo aqui, que uma pessoa que fez doutorado aqui no Brasil, né? Depois ele fez concurso, foi para uma universidade federal, né? Passou a ser professor, mas um tempo depois descobriram que ele teria usado uma foto de uma outra pessoa. Tá? A universidade que deu o doutorado para ele fez uma investigação e acabou concluindo que ele tinha usado material de outro e simplesmente cassou o doutorado. Tá? Caçando o doutorado, ele tinha feito concurso usando diploma de doutorado, então ele foi demitido. E o orientador também foi demitido. Aí, quando eu vi isso, eu falei, caramba, quanta não linearidade, né? Tem outros exemplos também, por exemplo, a ministra da Educação na Polônia, não tem muito tempo, descobriram que ela tinha plagiado, foi demitida também. Tá? E tem vários casos que eu já vi de pessoas que fizeram mestrado, tá? Foram caçados, depois descobre que tinha plágio e aí perde o diploma. Na graduação, também já vi alguns casos. Mas são vários exemplos. E uma coisa interessante é esse aqui, ó, caçadores de plágio. Eu nem sabia que isso existia, mas uns 2, 3 anos atrás eu recebi um e-mail desse pessoal, caçadores de plágio, e o e-mail dizia o seguinte: nós descobrimos que tem uma pessoa, acho que era em Minas, teria plagiado uma dissertação de mestrado de ex-aluno nosso. Tá? Esses caçadores do plágio, eles avisam para quem foi copiado e também para quem deu o diploma lá. Eu não sei o que aconteceu, mas foi alguém que copiou material de uma dissertação nossa. E existe esse grupo aí, não sei o que é, se é uma ONG, mas existem e ficam tratando dessas coisas. Depois, tem algumas notícias que apareceram que são preocupantes. Essa aqui já tem algum tempo, ela saiu nessa revista de Economist, 2013. Né? Era um editorial falando que a pesquisa, né, científica está ficando cada vez mais não confiável. Né? Uma grande porção de artigos, né, tem conclusões ou dados que você não consegue replicar. O cara diz que fez um experimento, por exemplo, aí você vai fazer, não dá certo. Isso aí, então fica a suspeita de que houve ou falsificação de dados, ou invenção de dados. Então, com isso, tudo isso que a gente vive ouvindo aí, que a ciência é importante, etc., mas se tem mentira num artigo, deixa de ter validade. Tá? Teve também uma matéria que saiu também em 2013, saiu no Estadão, né, falando que a ação entre amigos arranha a reputação da ciência nacional. Tá? Logo depois saiu na Nature, né, uma das revistas mais importantes do mundo, saiu também dizendo que o Brasil tinha um esquema de citação aí problemático. Né? O que é isso? É que hoje é muito cobrado que as pessoas publiquem revistas que a gente chama de alto fator de impacto, eu chamei aqui de FI. O que é isso? Esse é um fator calculado pelo número de vezes que um artigo publicado no ano X, menos 1 e X, menos 2, de uma revista, são citadas em revista do ano X. Ou seja, eles veem 2020, tem vários artigos que estão sendo citados, eles veem quais que foram publicados no ano passado, 2019 e 2018, e divide pelo total de artigos que essa
revista publicou em 2 anos e aí sai um fator. Tá? Obviamente, quanto mais alto esse fator, quer dizer que os artigos foram mais citados. Né? Algumas revistas aqui começaram a arrumar um esquema para uma citar a outra, e aí o fator subiu. Não era um procedimento honesto. Tá? Isso foi considerado manipulação do fator de impacto, deu um problema enorme aí. Tá? Existe, por exemplo, a Academia Nacional de Medicina estava muito preocupada com esse problema. Em 2017, eles fizeram um seminário, né, para discutir essa falta de reprodutibilidade na pesquisa biomédica. Né? Ou seja, algumas das pesquisas o pessoal faz e publica, depois, quando um terceiro vai refazer, não consegue. E eles estavam preocupados. Ou foi mal escrito, ou foi mal feito. Então, tem que discutir para ver qual é o problema que está acontecendo. Esse aqui já também é uma notícia de 2017, mostra o Estadão, saiu lá uma matéria falando do combate ao plágio. Tá? Depois, no estado de São Paulo, tá lá, acho que foi na mesma época, saiu a Universidade de São Paulo, tá? Colocou à disposição um programa para verificação de similaridade de texto, basicamente para buscar plágio em português, em inglês. Tá? E uma coisa que a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, fez é que ela só apoia projetos de pesquisa de instituições que tenham um escritório destinado a estimular a ética e a integridade. Tá? Isso aqui, mais ou menos, é uma coisa que já entrou na moda lá fora, e quase todas as universidades lá fora têm um escritório para ficar cuidando desse problema de ética e integridade. Tá? Tem uma página na internet que é muito interessante, chama-se Retraction Watch. Né? Um sujeito aí criou lá uma página onde ele vai juntando tudo que é problema relativo à publicação. Né? Você pode entrar lá e vai ver. Eu achei, por exemplo, uma notícia que estava lá, um pesquisador no Brasil ganha segunda retraction. Retraction, em português, o pessoal fala retração, né? Mas, na verdade, é quando a pessoa publica um artigo e, depois de um tempo, descobre que tinha algum problema no artigo, pode ser um erro. Né? E, nesse caso aqui, reciclagem de textos e figuras. Ele tinha usado texto e figura, não sei se dele ou de outros, mas depois, quando eles descobrem, eles cancelam, né? Despublicam. Tem gente que traduz retraction como despublicar. Né? Então, 12 artigos que foram publicados depois foram cancelados. Né? Tinha também uma notícia lá, um problema de uma bolsa, alguém aí que tinha recebido 103 mil, aqui eu acho que era reais, né? Não é dólar não, mas que teve que devolver, coisas desse tipo. Tinha também uma notícia interessante, essa era positiva, falando desse evento. Na época falava do segundo BRISP. BRISP é esse aqui, o Brazilian Meeting on Research Integrity, Science and Publication Ethics. É um evento que nós criamos aqui na universidade, entre a COP e o Instituto de Bioquímica Médica, tá? Para discutir exatamente esse problema de integridade na pesquisa, na ciência e na publicação. Esse foi em 2012, acho que foi o segundo, nós já estamos agora, esse ano vamos fazer, sei lá, acho que é o 5º ou 6º. E em 2017, desde o primeiro eu participo da organização desse evento. Em 2016, esse evento ia ocorrer em Goiás. Eu estava na comissão organizadora, e ia ser dias 17 e 18 de novembro. Dia 15 de novembro era um feriado. E um jornalista escreveu para a gente, perguntando o que acham de um coordenador de INCT que ganhou 5 milhões de reais e tem 8 artigos retratados na Retraction Watch.
INCT são projetos de pesquisa chamado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Normalmente era INCT e em alguma coisa, né? Pode ser nanotecnologia. Tinham vários, foram 101 ganhadores de projeto, nesse valor em torno de 5 milhões, e o jornalista perguntou para a gente o que vocês acham do coordenador ter artigo despublicado. Na época, quando eu recebi, eu falei, não, melhor a gente não falar nada, a gente não sabe o que aconteceu, não fala nada, mas vamos avisar as agências que estão dando esse financiamento de 5 milhões. Avisamos imediatamente, foi CNPq, uma outra agência, o Ministério, mandamos e-mail avisando, tem uma suspeita dela. E depois eu perdi o contato com o assunto, mas um ano depois eu soube que o projeto foi cancelado. Ele não foi concedido. Aí teve uma história muito interessante, em 2007. Eu era diretor de assuntos acadêmicos da COP. Um dia um professor veio falar comigo, ele trouxe uma tese da Austrália. E na primeira página, quando você abria a capa, a primeira coisa que tinha era uma declaração de autoria e responsabilidade sobre o conteúdo e assinado pelo autor, ou seja, o autor assinava ali que a tese era dele, não tinha nada copiado. E ele chegou e disse assim, poxa, a COP devia fazer alguma coisa parecida. Tá? A minha reação foi assim, aqui não precisa não, aqui ninguém copia. Todo mundo aqui é sério e tudo. Falei, tá bom, mas ele insistiu, eu falei, depois eu vou pensar. Isso era por volta das 5 da tarde, às 5 da tarde, normalmente, um pouco, entre 5 e 6 horas, eu saio para fazer um lanche, saí da sala, encontrei com um professor, exatamente o que estava me procurando para falar que tinha encontrado um problema de plágio. Eu falei, caramba, não pode ser, porque eu acabei de dizer que isso não acontece aqui. Pois é, acontece. Tá? Eu acho que agora não tem muito, ou pelo menos eu não vejo falar, mas nunca se sabe. Né? Bom, e para evitar problemas mais graves, né, naquela época, 2007, a gente inventou um documento que era a Declaração de Não Violação de Direitos Autorais de Terceiros. Tá? E todo aluno de mestrado e doutorado eles são obrigados a assinar esse documento quando termina o curso. Tá? Declarar que não violou nenhum direito de terceiros. Tá? E é mais ou menos, esse aqui é uma cópia do pedaço do documento, e diz assim, bota lá o nome, CPF, DRE do programa tal, declaro que a tese, aí marca aqui, bota o título, não viola direitos autorais de terceiros, seja ele pessoa física ou jurídica. Esse é o item A. O item B, que a tese, não se constitui em reprodução de obra alheia, mesmo que parcial, ainda com direitos autorais protegidos ou já em domínio público. Tá? Ou seja, primeiro ele diz que não viola e depois ele tem que confirmar no item B. No item C, a gente deixa uma abertura, né, que ele pode, havendo textos, tabelas, figuras, transcrito de obra de terceiros com direitos autorais protegidos ou de domínio público, né, pode ser uma ideia, conceito, etc., mesmo que estejam na internet, eles têm que estar com os devidos créditos aos autores originais. Tá? Você copiou uma coisa lá que o Machado de Assis escreveu, copiou um pedaço lá, um poema, um texto, tá? Aí você tem que dizer, isso aqui é do fulano de tal. E, tá, se for, dependendo do autor, você, no caso nosso aqui, a gente exige que ele declare que os originais das autorizações para a inclusão do texto de terceiro, tá, estão em meu poder. Isso quer dizer que quando ele copia alguma coisa de alguém e coloca, primeiro ele tem que dizer de quem ele copiou e segundo tem que estar com a autorização do autor. Na verdade, do dono dos direitos autorais. Pode ser o autor ou não. E aí eu ainda
na época eu fiz a sacola do currículo Lattes do CNPq. Sempre que você manda o currículo Lattes para o CNPq, você tem que declarar que tem ciência dos artigos 297 a 299 do Código Penal. Tá? Isso aqui, em geral, eu pergunto para os alunos, pô, vocês já leram isso ou manda? A maioria, até hoje eu não vi ninguém que tenha lido. Simplesmente clica que tem ciência e manda o currículo. Tá? E esse aqui eu copiei do próprio Lattes. Quando você vai mandar, ele diz assim, o solicitante declara formalmente que está de acordo com o termo de adesão, tá? Declaração feita em observância ao artigo 297 e 299 do Código Penal. Se você não disser que leu e estou de acordo, ele não vai. Tá? Então, todo mundo clica e manda. Tá? Mas poucos leram o que quer dizer isso. Aqui, resumindo, 297 diz que falsificar documento público da cadeia de 2 a 6 anos e multa. 298, falsificar documento particular, também da cadeia, menos, né? 1 a 5 anos. Tá? Omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar, no caso, por exemplo, um pedaço que eu copiei, eu tenho que dizer que aquilo é do outro lá, não é meu. Tá? Isso também seria crime com cadeia de 1 a 5 anos, tá? Ainda tem essas agravantes aí. Bom, aí, em 2010, né, voltando lá, esse documento que a gente inventou aqui, a Declaração de Não Violação de Direitos Autorais, foi em 2007. Então, em 2010, eu vi que tinha uma quantidade de alunos entregando a tese e dissertação, né, tinham terminado. Normalmente, abril é um mês que tem um pico de várias pessoas entregando, porque o final para a defesa normalmente é março, aí alguns dias depois eles estão entregando tese, essas coisas. E eu fui lá perguntar para os vários alunos, eles estavam com documento, aquela declaração, assinado, tudo certinho, e eu perguntei se eles sabiam o que estavam assinando. Aí muitos disseram, não, a secretária mandou, aí ele assina. Tá? Alguns disseram, se não assinar, não recebo diploma, aí ele assina. Tá? Alguns acharam, é só mais um formulário e assina. Tá? Aí eu falei, caramba, como é que uma pessoa assina um negócio e não sabe o que aquilo significa? Tá? Teoricamente, isso aí não é correto. Quando assina, você tem que saber o que você está assinando. Tá? Mas também eu me lembrei de um caso jurídico, famoso, japonês, que o sujeito mostrar que você só pode aplicar uma regra quando a pessoa já tem ciência. Isso é coisa da época dos senhores feudais lá no Japão. Dizem que um sujeito, numa briga familiar, matou o pai. E aí um senhor feudal da área foi lá, prendeu, e a pena normal seria enforcamento. E preparou tudo para enforcar lá o assassino, só que o senhor feudal foi lá perguntar, vem cá, você sabe por que você vai morrer? Ele falou, não sei não concordo. Eu tive uma briga em casa, ganhei, ponto. Aí o senhor feudal falou, caramba, esse sujeito não entendeu. Se eu matar aqui, se eu mandar enforcar, ele vai morrer sem saber por quê. Aí ele falou, não mata ele não enforca. Ele precisa ser reeducado. Então, que levou o cara para casa, adotou ele como se fosse um filho e foi, por vários anos, educando, mostrando o que é a família, tem que respeitar, até o dia que o senhor lá perguntou para o cara, falou, você entendeu que você fez uma coisa errada? Ele falou, entendi sim, realmente errei. Aí o senhor feudal falou, agora pode enforcar o cara. Então, mais ou menos,
eu falei, poxa, agora a gente tem que fazer alguma coisa. Aí a gente inventou um curso de metodologia científica para ensinar algumas dessas regras, e essa palestra mesmo comecei a apresentar mais para que as pessoas ficassem sabendo qual é a regra. E aí, agora a gente diz, ó, se eu pegar alguém que fez isso aqui, já foi avisado, aí não tem mais, aí tem que enforcar mesmo, tá? O grande problema que eu tenho notado é que muita gente acha que já sabe o suficiente de ética, tá? E então, acha que já sabe e deixa por isso mesmo. Bom, aí tem várias palavras que não são muito... A gente acha que sabe, mas não tem muita certeza. Aí eu fui lá no Aurélio. Plagiar, verbo transitivo direto, assinar ou apresentar como seu, obra artística ou científica de outro. É óbvio, né? Imitar trabalho alheio. Como é que isso acontece? Tem basicamente 3 formas. A primeira é aquela do copiar e colar direto. Essa é muito óbvia e é fácil de ser detectada. Tem vários softwares aí que detectam, até o próprio Google, você pega um pedaço de frase, ele vai lá e acha, né? Tem gente que já faz uma coisa um pouquinho mais elaborada. Copia, cola, mas troca pronome, troca verbo, bota sinônimo, já fica mais difícil, mas dá também para detectar. E tem outros que reescreve mesmo, pega um texto, né, ou alguma coisa que um outro já fez, reescreve, né, que também é considerado plágio, só que esse aí normalmente precisa de um especialista, né, para identificar, porque aí fica bem disfarçado. Mas muitos dos casos estão acontecendo entre o primeiro e o segundo, tá? Em princípio, todos esses tipos de plágio podem ser punidos, tá? Mas quase não há regulamento ou norma para isso. Muitos lugares você vai, muitas universidades, quando descobre, faz pune, faz um monte de coisa, mas a maioria não tem uma regra dizendo, ó, quando tiver plágio, vai acontecer isso. Não tem, as pessoas saem aplicando, isso também não é muito correto, tá? O correto é você ter a regra e aplicar a lei quando você acha que ele furou a regra. Em muitos lugares o pessoal não tem a regra, mas aplica a penalidade. Eu já vi gente perder diploma, isso aí fica então uma coisa meio nebulosa, tá? Bom, outro problema que a gente tem que entender é essa tal da propriedade intelectual. Tem várias formas. Uma típica que é patentes, normalmente é propriedade que a gente diz industrial, tá? Tem o direito autoral, todo livro, revista, tem esse Czinho aqui com essa bolinha aqui, que é o copyright, tá? Esse aqui quer dizer, ali está dizendo que o C, quando aparece dizendo quem é o dono dos direitos autorais daquela material, tá? Tem registro de software, tá? Tem registro de marca, né? Uma empresa tem lá o seu logo, sua logomarca, né? O logotipo, e aquilo fica registrado, só eles podem usar, né? Bom, e aí tem outras definições que são interessantes. Violação de direito autoral tem 2 tipos. Primeiro, eu digo que é o patrimonial, tá? Todo material que tem esse C e vem escrito do lado copyright, tá? Normalmente ele tem... Todo livro que tem isso dali, você não pode, por exemplo, copiar, sair distribuindo, tá? Mesmo quando não tem esse Czinho aqui, tá? Mas você tem como provar que você é o autor daquilo, tá? Suponha, você escreveu um poema ou escreveu um sermão, tá? E óbvio que tem que ter alguém que, né, que saiba que foi você. Sei lá, você registra aí na parede, em algum lugar, e o pessoal sabendo que aquilo é seu, tá? Então, por lei, aqui no Brasil, aquilo vai ser seu durante toda a sua vida. Depois, se você morrer,
a família continua, os herdeiros continuam com direitos, tá? Por 70 anos, contados a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente à sua morte. Tá? Então, eu falo aí para quem é autor de alguma coisa importante, para morrer no dia 2 de janeiro. Você ainda ganha um ano, vai dar quase 71 anos de garantia do patrimônio para a família, né? Isso aqui, por exemplo, de vez em quando eu vejo, a gente vê aí que tem um que volta e meia aparece, é o filho do Antônio Carlos Jobim. Tá? Ele que cuida dos direitos autorais das músicas do pai. Já tem, acho que uns 20 anos que o pai morreu, mas ainda tem aí mais 50 anos pela frente de direito. Depois desse tempo, aí vira domínio público. Tá? Agora, tem também uma outra coisa que eu chamo aqui de violação de direito autoral. Tá? É quando você usa texto, figura, foto, tabela, né, que tem propriedade, tem esse C aqui, de terceiro sem autorização. Isso é violação. Para usar, pegar uma figura de um livro e usar num documento seu, tá, tem que ter citação e autorização. Isso aqui, autorização tem que ser prévia. Se você vai usar algum material de um livro, tem que escrever lá para o dono do copyright. Em geral, não é o autor, em geral é a editora, tá? A menos que seja, por exemplo, de uma dissertação. Aí ele não tem copyright registrado, mas ele tem lá o autor, aquele autor é o dono. Tá? Aí tem que pedir autorização. Essa autorização é que a gente exige que todo mundo que usa a coisa dos outros ele tem que citar de quem é e guardar essa autorização. Tem outra violação, que eu digo aqui que é a violação do direito de autor, ele é mais moral. Tá? Esse aqui não tem período de validade, é eterno. Tá? Então, esse aqui é o uso de figura, texto, foto, etc., de autoria de terceiro sem citação. Nesse caso, a citação é sempre obrigatória, tá? E a autorização pode ser necessária ou não. Tá? Alguns materiais já são publicados há muito tempo, o autor já faleceu há muito tempo, pega lá Machado de Assis, né? Já tem mais de 70 anos que faleceu, então aquele material dele é domínio público, mas você não pode sair copiando, você tem que copiar e citar. Tá? Em alguns casos, mesmo essas obras antigas, elas estão reproduzidas com proteção, às vezes pela formatação gráfica, design, então também pode precisar de autorização, se você realmente tirar uma foto. Se for só o texto e você redigitar, aí às vezes basta a citação, mas tem que ver quando é que precisa de um ou de outro, ou os dois. Tá? Aqui, só para lembrar, tem um artigo do Código Penal brasileiro, artigo 184, violar direito de autor, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Tá? Ou seja, você pegar lá, pode ter cadeia. Tá? Até hoje só vi o caso uma ou duas pessoas serem presas por causa de violação de direito autoral, que o cara copiava e ficava vendendo livro, né? E aqui, se for com o intuito de lucro direto ou indireto, quer dizer, é pirataria mesmo, aí essa pena aqui aumenta. Autor, também, eu fui ver a definição, parece ser um negócio óbvio, todo mundo sabe o que é um autor de um trabalho, mas eu fui ver, não é tão simples. No Aurélio diz que aquele que é a causa principal, aquele que faz uma ação, é o agente, escritor de obra, científica, artística, inventor, está tudo certo. Tá? Só que quando você vai aplicar esse conceito, existe uma faixa um pouco nebulosa. Tá? Às vezes tem uma pessoa que você não sabe se é autor ou não. Tá? Existem trabalhos que, em colaboração com várias pessoas, aí depois você fica sem saber quem exatamente é autor ou não. Tá? Trabalhos com muitos autores, às vezes fica
difícil de determinar. Por isso que, às vezes, tem que ser bem discutido, né? Essa história aqui da autoria nebulosa, eu achei uma definição, um livro, uma vez, falando de como escrever um artigo. Esse era o título. Ele falou, escolha o título do artigo. Depois, esse é o passo 1. Passo 2, liste os autores na ordem. Isso já é difícil, mas ele falou, tem que discutir para ver quem é o primeiro, segundo, terceiro autor, dependendo da área, isso é muito importante. Aí, o passo 3, que eu achava que ele ia dizer como começar a escrever o artigo, ele falou, escreva os agradecimentos. Aí, ele mandou escrever o agradecimento, agradeço a fulano, agradeço a ciclano, etc. Mas tinha uma nota que ele dizia assim, agora, entre as pessoas que você está agradecendo, veja se tem alguém que você está agradecendo efusivamente. Essa pessoa pode ser uma coautora. Aí fica exatamente ali nebuloso. Se eu agradecer um pouquinho, tá bom. Esse agradeceu porque ele ajudou. Mas se agradecer muito, talvez ele seja coautor. Isso tem que ser pensado. Tá? Então, eu falo para os meus alunos, se for escrever, no máximo é um obrigado. Se você botar muito obrigado, talvez ele não seja uma pessoa para ser agradecida. Ele talvez deva ser transformado num autor do trabalho. Tá? Bom, e tem outras perguntas que é muito comum. Chefe é autor? Tá? Em muitos locais, o chefe do laboratório, coisa assim, ele vira autor do trabalho seu, às vezes nem participou, mas porque é chefe. Isso não deve ser assim. Ele pode ser autor desde que tenha participado. Tá? Trabalho em equipe, em geral, também é complicado. Tá? Porque às vezes é difícil você saber qual é a equipe. Tá? E em alguns casos também há perguntas, assim, por exemplo, o orientador do trabalho é sempre coautor com o aluno? Eu sempre digo, depende. Se ele foi só um orientador meio que administrativo, não seria. Mas se ele participou, aí ele é coautor. Tá? A definição de autor da ABEC, tá, tem 3 pontos. Deve ser alguém que tenha participação significativa no conteúdo do trabalho, ou seja, ele participou intelectualmente do trabalho, orientando ou fazendo algumas medições, cálculo, etc. Tá? Tem que ter participação da pesquisa e depois da escrita. Tá? E pode ser aqui na escrita, pode ser ele revisou, reescreveu, escreveu um pedaço, né? E tem que ser capaz de defender o artigo oralmente. Esses 3 pontos, em alguns casos, né? Às vezes, quando a pessoa trabalha numa área muito interdisciplinar, às vezes ele não consegue defender o artigo todo, mas a parte dele ele tem que ser capaz de defender. Né? Pegar, sei lá, um trabalho que envolva médicos e engenheiros. Às vezes o médico fala do lado médico e o engenheiro fala do lado da engenharia, mas eles têm que ter trabalhado juntos para fazer esse artigo, por exemplo. No meio disso tudo, eu descobri aqui que o Brasil é signatário dessa Convenção de Berna, tá? E a primeira vez que foi assinado ainda foi o Pedro II, 1886. Tá? É uma convenção que o Brasil assinou já 100 e tantos anos atrás. Isso já foi ratificado várias vezes. A última vez, acho que foi em 78, foi ratificado, onde o Brasil se compromete a respeitar as leis internacionais de direitos autorais. Ou seja, desde 1886, as piratarias são proibidas. Uma coisa que também não era muito claro, o conceito de domínio público. Tá? E aqui eu achei na Wikipedia, né? Conjunto de bens culturais, tecnologia, etc., tá?
cujos direitos econômicos não são de exclusividade de nenhum indivíduo ou entidade. Tá? Você pode usar, mas sempre cabe citar a autoria e a fonte. Tá? Eu já tinha falado do Machado de Assis, ele já faleceu tem mais de 70 anos, então as obras dele são consideradas de domínio público, mas se você usar ou fizer referência, tem que citar, não pode simplesmente usar. Tá? E aqui tem uma coisa que é um problema muito sério. Muita gente acha que o que está na internet é de domínio público. Às vezes até é, tá? Mas muitos não são. Tá? A boa parte das coisas que estão na internet, para você utilizar, precisa de autorização. Tá? E uma coisa interessante, a gente costuma entrar no Google, né? Qualquer dúvida, bota lá e sai lá, aquele monte de coisa. Se você rolar a página do Google, qualquer consulta que você faz, vai lá no final, aí tem lá termos de serviço do Google. Clica, vai aparecer um texto lá definindo o que pode e o que não pode. Aí tem, eu copiei só 3 frases. Ele lá diz: você não pode usar conteúdo de nosso serviço a menos que obtenha permissão do proprietário de tais conteúdos. Tá? Uma vez eu precisei de um mapa do Brasil, botei lá, mapa do Brasil. Aí veio um monte de mapa, eu olhei e falei, isso aqui deve estar tá bom. Aí fui ver o termo, falei, caramba, tem que achar o dono para pedir autorização. É difícil, às vezes você não sabe quem é o dono. Tá? Aí, no caso, era mapa, eu falei, então deixa para lá, vamos pedir para o IBGE te manda o mapa, já vem com a autorização direitinho. Tá? E lá no Google ainda diz, esse termo não confere a você o direito de usar quaisquer marcas ou logotipo, também não pode. Tá? Não remova, oculte ou altere qualquer dos avisos legais exibidos em ou junto ao nosso serviço. Está lá. Bom, aí vem documento privado. Esse aqui eu não achei muita definição, então eu mesmo fiz. E eu digo que é o conjunto de documentos de uso restrito. Por exemplo, prova. Prova de uma disciplina, eu digo que é um documento de uso privado, fica normalmente entre aluno e professor. Trabalho de disciplina, também é entre aluno e professor. Apresentação e seminário, também seria um documento do aluno que ele simplesmente está mostrando, se projetar, né? Está mostrando para o resto da plateia. Teses e dissertações é um negócio interessante. Até uns anos atrás, em algumas universidades, era considerado um documento privado. Tá? Na USP, até uns 15 anos atrás, era um documento privado, era como se fosse uma prova. Tá? Então, a banca podia ir lá, fazer anotações e dar nota, pronto, passou, não passou, mas não ficava exposta publicamente. Na minha universidade, a tese ela fica guardada, ninguém mais vê, fica guardada como se fosse uma prova. Você fez uma prova, está lá guardado. Tá? Mas aqui no Brasil, em outros lugares também, né, aqui no Brasil foi a CAPES, em 2006, ela baixou uma portaria exigindo que todas as teses e dissertações tivessem acesso público. Tá? Então, todos os programas de pós-graduações têm a tese, está na internet, todo mundo tem acesso, mas continua um documento, tá, privado, o dono do conteúdo é o autor, tá, mas o acesso é público. Tá? Então, todo mundo pode ler uma tese, uma dissertação, pode pegar material, referenciar, essas coisas, mas se for usar, for pegar um pedaço, pegar uma figura, né, ele tem que pedir autorização. Só não precisa pedir se já tiver mais de 70 anos da morte do autor. Tá? E se ele for pegar uma ideia que está na tese lá e fazer um produto, fabricar, etc., ele tem que verificar se aquilo não tem patente, senão ele faz e depois não pode comercializar. Tá? O copyright, eu achei, a melhor definição que eu achei foi nesse dicionário Oxford, tá?
E aqui diz, se uma pessoa ou organização possui o copyright, né, os direitos autorais de uma peça escrita, música, etc., eles são os únicos, né, que têm o direito legal de publicar, divulgar, performar, etc. E outras pessoas têm que pedir a permissão para usar. Tá? E a coisa muito importante, o autor pode ser o proprietário do copyright, do direito autoral, mas, em geral, não é. Em geral, é a editora. Tá? Você vai comprar um livro aí, sei lá, da Ciência Moderna. Em geral, a dona do direito é a Ciência Moderna, ou, sei lá, um Wiley, desse John Wiley, você vai lá, eles são os autores, os donos dos direitos autorais. Aqui, só para ilustrar bem isso daí, em 97, eu e o Maurício Aredes, que é um colega daqui, professor, foi aluno meu, e o Akagi, ele foi colega da época de doutorado, nós resolvemos escrever um livro. A gente levou praticamente, entre começar a escrever e ter o livro publicado, foram 10 anos. Tá? E a gente quase caiu num problema de violação de direitos autorais. Tá? Por quê? Para escrever o livro, nós usamos muita coisa, material nosso já publicado. Tá? Essa figura que está aqui na capa, ela já tinha sido publicada num artigo. Tá? E quando a gente acabou de escrever, eu não sabia direito dessas regras e encontrei com um editor da Springer. E eu falei, pô, eu estou com um livro quase pronto, como é que faz para a gente submeter e publicar o livro pela Springer? Ah, manda para mim que eu vejo lá. Aí, uns meses depois eu mandei, ele gostou, falou, ah, vamos publicar e tudo, tá, ficou todo animado. Eu também falei, pô, saiu um livro pela Springer, é uma boa. Só que a Springer manda um contrato, aí lá era o artigo 19, dizendo que é responsabilidade dos autores pedir a autorização para a publicação de todas as figuras, textos, tudo que já tinha sido usado antes. Coisa que essa figura aqui foi a gente que desenhou, tá? E a gente queria usar. Aí, muita coisa a gente tinha usado do I3E. Tudo bem. Então, eu escrevi para o I3E, bem tranquilo, achando que eu falei, vou pedir autorização, eles vão dar. Deram não. Eles pediram para pegar todo o material que a gente tinha usado, antigo, nosso, que já estava publicado no I3E, e eles iam calcular, porque isso seria mais ou menos na base de $300 por artigo. Eu achei meio caro, nem sabia quantos artigos a gente tinha usado, mas comecei a contar, deu 20, só no capítulo 1, 2, por aí, até o 3, eu acho. Aí eu falei, caramba, 20 artigos dá $6.000, onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Não tem. Aí eu reclamei com eles, com a I3F, falei, poxa, vocês estão cobrando muito caro para a gente publicar um livro. Ele falou, não, o copyright é nosso. Eu falei, qual é a solução? Você tem que publicar o livro com a gente. Aí eu descobri que a gente já era preso ao I3E Press, né, e Wiley, e não tinha essa consciência. Aí, bem, a gente desistiu da Springer e publicou pelo I3E, porque o I3E já era dona dos direitos que a gente achava que era nosso, não era. Tá? Era deles. Aí, isso foi em 2007. Esse livro, né, ele foi, para quem tem dificuldade em inglês, ele foi traduzido para o chinês, tá? Então, quem tem dificuldade de ler inglês pode ler aqui, no chinês. Só que isso foi publicado em 2009 e a gente não sabia. Em 2011 que a gente descobriu, né? Aí teve um colega que foi à China, ele comprou e trouxe. Foi legal, mas a gente não tinha ideia. Por quê? Porque os direitos autorais não eram nossos, eram dele, lá da editora, eles pegaram, publicaram, nem avisaram para a gente. Tá? Depois, isso foi ficando mais complicado, esse problema de usar material antigo,
Já na segunda edição do livro, saiu em 2017, nós trocamos, por exemplo, essa figura, tá, da capa, que isso aqui já tinha sido publicado no livro anterior, e também tinha sido publicado... Não, esse aqui não foi publicado, mas só no livro. Tá? Na segunda edição, eles pediram para aumentar o conteúdo em cerca de 20%. Tá? No primeiro, foi permitido que a gente usasse alguns textos de artigos nossos, tá, que a gente mesmo tinha publicado, podia usar de novo. Nesse aqui não podia mais. Tudo que já tinha sido texto, nada, tinha que ser tudo novo. Mas podia usar figuras, tá, desde que tivesse autorização de quem publicou. Tá? E essa figura da capa aqui teve um contrato específico, a gente teve que jurar que essa figura não tinha sido publicada, era totalmente nova, tá? E, inclusive, no contrato vem lá listando 6 países onde a gente pode ser processado se essa figura tivesse sido publicada. Quando eles fizeram a pergunta, vocês já publicaram isso? Assina aí que não está publicado, o direito, não tem problema de direito autoral. Eu até falei assim, lógico, a gente não publicou, nem eu, nem Maurício, nem o Akagi aqui. Mas depois eu fiquei preocupado, né? Vai que essa figura a gente desenhou, deve ter uns 20 anos, né? Vai que algum aluno pegou da transparência que a gente usava, isso aqui eu já usei em transparência antiga, e pegou e copiou e publicou. Tá? Enquanto eu não reclamar, ele passa a ser o autor e pode dar problema. E como é figura da capa de um livro, se alguém reclamar, algum editor reclamar, eles têm que tirar o livro de circulação. Tá? Isso dá um prejuízo danado. Por isso que eles fizeram lá. Aí disseram que a gente teve que assinar esse documento, dizendo que a gente pode ser processado nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, esses lugares todos, né? E pode ser preso, etc. Mas todos eles são melhor aí que a papuda, né? Então, a gente ficou tranquilo. Aqui, estou mostrando aqui que nesse livro da segunda edição, por exemplo, essa figura a gente já tinha publicado. Tá? Aí tinha que botar a legenda e vinha aqui. Botei em vermelho, mas lá saiu preto normal, reproduzido, com permissão, quem permitiu. Tá? Uma figura que, nesse caso aqui, eu tinha colocado aqui uma figura que eu tinha feito, tá? E botei aqui. Como possivelmente vocês vão querer o PDF dessa apresentação, tá? Então eu já deixei ele censurado aqui. Tá? Aqui havia uma figura publicada no artigo abaixo. Foi retirado para poder divulgar. Se eu tiver a figura aqui, eu não posso passar esse arquivo para vocês. Tá? Aí vem uma pergunta que... Aí todo mundo falou, pô, mas posso incluir parte copiada de terceiro? Pode. Isso aí pode, mas com certo cuidado. Você pode incluir parte copiada, e a lei brasileira diz, desde que sejam pequenas partes. Eu sempre digo que a lei brasileira é redigida de um jeito que difícil de você interpretar, ou também, às vezes, complica, porque cada juiz interpreta de um jeito e a gente fica todo perdido sem saber direito o que diz a lei. O que é pequenas partes? Eu já achei um parecer de um advogado dizendo que até 8 linhas é pequeno. Mas é complicado, não sei se vocês já viram, antigamente tinha aqui, era pequeno dicionário da língua portuguesa, ele tinha, sei lá, uns 10 centímetros ou mais, né? Eu falei, o que quer dizer pequeno? Mas a lei está aí, né? Bom, a lei diz que você pode copiar, desde que seja pequenas partes, normalmente usando outro formato, itálico, por exemplo, entre aspas e com referência. O melhor é usar alguma coisa do tipo, fulano, bota aqui a referência, escreveu 2 pontos, abre aspas, muda a fonte, tá? Plagiar é antiético e pode ser ilegal. Se isso aqui o fulano escreveu, fecha aspas, ponto. Isso pode. Tá? Coisas pequenas.
Tem um advogado que diz que até 8 linhas pode, muito mais do que isso já seria exagero. Bom, continuando com isso, eu vi que, por exemplo, se você vai fazer um seminário, normalmente você pode, como eu falei, um material de seminário é um documento privado, simplesmente você está pegando uma coisa que você tem e projetando lá na tela. Tá? Pode ter um relatório privado, trabalho de disciplina também, que eu considero como um documento privado. Você pode usar coisas copiadas, em geral pode, porque é de uso pessoal restrito. Mas eu descobri que é uma prática muito comum, é assim, a pessoa inclui um texto, às vezes figura ou foto de terceiro num relatório ou um trabalho particular, coisa dele, em princípio, pode. Só que durante um mestrado, um doutorado, passa 1 ano, 2 anos, passa doutorado, passa 3 anos, aí, depois de um certo tempo, ele esquece que aquilo foi copiado e começa a usar como se fosse dele. Isso é muito comum. Tá? E isso seria como, aos poucos, ele tomando posse do trabalho do outro. Isso aqui é muito perigoso. Pode acabar num problema muito grave. Tá? Depois você acaba usando o trabalho do outro, vira um plágio, né, ou alguma coisa até às vezes pior, tá? Porque você não tomou cuidado durante algum tempo. Por isso que é bom, se você copiar, deixa anotado que aquilo é copiado e sempre usa da onde você tirou, para você não cometer o erro de copiar e colar no lugar errado. Autoplágio é um negócio que começou a surgir, porque, de um modo geral, o pessoal conta muito quando a pessoa publica bastante. Então, alguns autores começaram a copiar pedaços de trabalhos antigos, junta, faz um artigo que diz que é novo, tá? Mas eu separo em 2 tipos de autoplágio. Tem um que é com má fé, ele faz para melhorar, achando que vai aumentar o currículo, tá? Aumentar o volume de publicação. Esse aqui deve ser coibido e punido, esse aqui não tem jeito. Agora, tem alguns que são feitos com boa fé. Tá? A pessoa escreve ou reescreve um artigo e deixa claro, fala, estou reescrevendo. Tá? Então, repetição de artigo, ele publicou num congresso, depois vai publicar em outro lugar, às vezes acontece, mas ele deve ser honesto. Isso aqui eu estou repetindo e copiei em tal lugar. Por exemplo, essa palestra aqui já fiz, sei lá, não sei quantas dezenas de vezes. São públicos diferentes, não tem problema, mas é importante sempre dizer, ó, já fiz isso, não é novidade. Tá? Eu tive uma experiência interessante com aquele livro. Um dia, saiu em 2007. Em 2008, um congresso na Polônia, tá? Ele me convidou para eu fazer uma apresentação resumida, basicamente, do capítulo 3 do livro. Tá? No princípio, não tinha problema nenhum. Se eu achei, né, pego o conteúdo, faço as transparências, uso a figura e projeto lá. Só que, passados uns dias, ele falou, não, a gente queria também por escrito. Eu falei, opa, eu vou pegar o capítulo 3 e apresentar por escrito um artigo, aí já é problema, né? Porque eu tinha publicado com o I3E, não posso. Então, eu escrevi para o I3E pedindo autorização para pegar parte do capítulo 3, transformar num artigo e publicar num congresso. Eles levaram 1 semana e autorizaram, mas dizendo basicamente o seguinte, logo no início eu tinha que deixar claro que o texto, tá, era parte do livro XXX, tá, com título, etc., referenciar direitinho. Tá. E eles pediram para, na referência, colocar a referência completa, autores, o livro, editora, etc., e mais esse link aqui, embaixo. Aí eu fui ver que raio de link era esse. Esse link era onde o livro estava à venda. Ou seja, você simplesmente pegar um pedaço do livro e publicar, em princípio não pode.
Mas eles disseram que pode se botar a propaganda, que aí vende o livro e aí pode. Então, tem essas negociações. Eles liberaram a troco de propaganda, né? Isso aqui é um documento que a gente preparou, Diretriz de Integridade Científica e Responsabilidades Éticas. Já tem muitos anos que a gente fez, mas na época que a gente estava discutindo sobre isso, a gente viu que esse assunto de ética é uma coisa que muda muito. Tá? A gente listou 10 tópicos importantes, mas o primeiro dele diz que é o seguinte, que, de forma geral, mantenha-se atualizado quanto aos debates na comunidade científica relativo a tópicos de integridade e ética na pesquisa, ou seja, esteja alerta, porque toda hora sai um conceito novo. Esse BRISP aqui eu já tinha comentado lá atrás, a gente organizou o primeiro em 2010, tá? Depois teve 2012, 14, na FAPESP, em São Paulo, depois teve um na Universidade Federal de Goiás, 2016, depois teve na PUC do Rio Grande do Sul, 2018, e esse ano, 2020, vai ser no Rio. Em 2015, a gente organizou aqui um congresso, que era o quarta Conferência Mundial de Integridade da Pesquisa. Tá? Veio gente do mundo inteiro, tá? E teve várias coisas interessantes. No terceiro Congresso Mundial, foi no Canadá, eu fui e conheci um cara que eu achei muito interessante. Ele tinha feito um trabalho nos Estados Unidos, deve ser 2012, 13, por aí, ele ficou vendo se haveria repetição de pesquisa. E ele descobriu que tinha muita gente fazia pesquisa num assunto, um outro grupo pegava aquilo, dava uma mexida e reapresentava. E ele mostrou que numa área aí, na área da saúde, num assunto específico lá, tinha um gasto de muitos milhões de dólares e, no fundo, eram repetições. O artigo saiu e ele disse que logo que saiu, ele foi chamado pelo Obama e o Obama perguntou, eu estou gastando dinheiro em bobagem várias vezes para a mesma coisa, ele falou, tá, sim, senhor. Daí que muitas universidades, o governo americano começou a tomar mais cuidado para ver se o que ele está financiando já não foi feito. Isso é difícil de julgar, porque às vezes a pessoa começa a fazer a mesma coisa, mas chega a resultado diferente. Mas se for fazer a mesma coisa para chegar no mesmo lugar, é dinheiro jogado fora. Esse aqui foi o quinto, foi na Holanda. Ano passado teve o sexto, foi em Hong Kong. Né, e aqui eu juntei os tópicos de ética e integridade na pesquisa. Tem o primeiro deles, é a famosa cola, né? É falta de ética, etc. Esse aqui é muito conhecido. Tá? Depois vem o problema de copiar e colar, que é o plágio, também acontece bastante. E aí começam a aparecer coisas mais sofisticadas. Fabricação, falsificação de dados e resultados. Tá? Então, de vez em quando acontece a revista lá ficar na dúvida se aquilo que você está querendo publicar você realmente fez, se é um dado real ou se é invenção. Então, ultimamente, a gente recomenda que todo mundo fique com os dados auditáveis. Você tem que ter jeito de provar que você fez mesmo aquele experimento. Tá? Nas engenharia ainda não vi isso, não, mas em outras áreas é muito comum uma pessoa duvidar que você fez, você tem que ter forma de provar que você fez aquele experimento. Tá? Tem tido muito caso, já tinha comentado lá atrás, que uma outra pessoa vai fazer o mesmo trabalho que está publicado e não consegue ter. Então, você tem que ter registros de tudo que você faz para poder provar que o que você fez está realmente correto. Tá? Existem problemas de integridade muito na área de segurança, saúde, bem-estar público, ambiental, né? Existem problemas que envolvem ética, por exemplo, conflito de interesse. Antigamente era muito falado aqui, por exemplo, testes de remédio, fármacos. Né?
Às vezes testava, mas de um certo jeito, forçando para o resultado ser bom ou alguma coisa assim. Existem, em alguns casos, dizem que já aconteceu de ter empresas que pagam propina lá para o pesquisador para achar um resultado, né? E é falta de honestidade, isso também entra aqui nesse problema. Consequência de novas tecnologias é importante, então se você inventou uma nova tecnologia, deve testar, e se achar que em alguma situação ele pode dar problema, tá, para a saúde ou para o ambiente, tá, tem que deixar claro. Tá? Quem for usar tem que saber onde é que está o problema. Tá? Também faz parte aqui desse conjunto de itens, criticar e aceitar crítica, e obviamente o último que está aqui também é importantíssimo, qualquer tipo de discriminação também é antiético. Tanto faz de raça, de religião, gênero, orientação sexual, nacionalidade, né? Tudo isso não pode ser colocado num trabalho científico. Tá? Aqui na universidade, aqui na UFRJ, foi criada há algum tempo essa comissão técnica de ética em pesquisa. Né? Então, por exemplo, existe um grupo dessa comissão que trabalha com pesquisa com o humano, tem que seguir um certo padrão ético. Pesquisa com animais, mesma coisa. Relação universidade-empresa, também tem que seguir uma certa ética. Usa biodiversidade, patrimônio genético, tem lá as regras. Tem um grupo aqui que trabalha com integridade na pesquisa e publicação, eu faço parte desse grupo. Tem de biossegurança. Tá? Cada item desses são itens que têm alguns focos específicos quando você fala de ética e integridade. Aqui é uma coisa, não sei se vocês aí no Mato Grosso já viram, mas muito tempo ficou famoso aqui no Rio. Esse aqui é o autor dessa frase, gentileza gera gentileza. Na verdade, na década de 70, até 80 ou 90, sei lá, por aí, 90 e pouco, acho que foi em 93 que ele faleceu, ele andava aqui, era meio doido, né? Andava aqui pelo Rio, em vários viadutos, né, nos pilares, ele escrevia as coisas. E uma das frases que ficou muito famosa é essa daqui, gentileza gera gentileza. Né? E tem camiseta, de vez em quando você vê uma bolsa, né? Eu já vi até chaveiro, várias coisas usando essa imagem dele aí. Tá? E aí saiu uma matéria no Globo, 2012, se não me engano. O título dizia, faltou a gentileza de pagar. Tá? É que o jornal o Globo foi ver que o pessoal usava essa frase, né, gentileza gera gentileza, então foram lá perguntar para a família se eles estavam recebendo algum tipo de royalties, né? Usavam em camiseta, chinelo, bolsa, né? Mas não, a família não recebe nada. Tá? Por isso que eles botaram que faltou a gentileza de pagar. Tá? Devia estar pagando alguma coisa para a família. Mas não, acabou... Eu não sei se hoje ainda de vez em quando eu vejo gente usando isso, mas seria quase um roubo. Você está usando uma coisa que o direito autoral é de outra pessoa, não é da família do profeta lá. E também a gente sempre digo que tem que tomar muito cuidado, que existe essa versão que também anda por aí, né, que diz que gentileza gera gentileza. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Tá? E eu fiz uma adaptação também daqui, dizendo que copiar e colar gera gentileza. Tá? Isso é mais ou menos o seguinte, se você quer aprender, você tem que ralar. Tá? Imagina que você vai para uma academia e quer ficar forte. Tá? E aí você fica olhando lá o professor, lá o técnico, ele malhando, fazendo força, e você fica olhando. Não vai ficar forte, não. Você tem que ralar também. Tá? Bom, aí então, para a gente concluir, é fundamental respeitar os direitos autorais de terceiros, citar os autores de todo o material já publicado ou não, mesmo não publicado, mas você sabe que tem autor, deve usar isso.
obter a autorização dos proprietários de direitos autorais, sempre que utilizar material protegido, acabar com essa cultura de copiar e colar, respeitar esses três artigos do Código Penal, e lembrar que, se você fizer o trabalho com ética, normalmente você vai ter um resultado, eu diria, mais de excelência. É isso aí, muito obrigado aí. Acho que eu acabei alongando um pouco, né? Deu um pouco mais de hora, né? Ok. Muito obrigado, professor. Pessoal, aqui na Twitch, quem quiser pode fazer perguntas a respeito da apresentação. Acho que já tem algumas perguntas aqui, professor. Sim. Vamos ver aqui. Peraí. Foi o Arbolia Corn 32. Tá o perfil dele aqui da Twitch. Professor, a utilização de slides para apresentação de aulas se encaixa como nesses problemas de plágio que o senhor citou? Aí colocou de slide de outras pessoas, instituições no caso. Isso aí, eu fiz aqui a apresentação desse slide. Eu tomei o cuidado de só projetar coisas aqui que estão, digamos, livres, tá? Então, normalmente, se você vai dar uma aula numa sala e usar slide, às vezes você pode pegar um material de um livro ou de uma revista, escaneia aquele pedaço, coloca ali. Qual é o problema? O problema é que, às vezes, o pessoal pega essa apresentação e bota na internet. Aí já você pegou aquele material que tinha um dono e liberou para o mundo. Isso não pode. Tá? Ou tem vários cursos aí. Outro dia eu estive em São Paulo, lá tem esqueci, Univesp, eu acho. Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tá? Ou seja, praticamente todas as aulas são à distância, então o professor dá aula e aquilo fica lá na internet e é aberto. Muita gente pode ir lá e baixar os arquivos. Tá? Muitos professores começaram a fazer pegando material de livro, foi tudo proibido. Cada um que faz e vai botar lá e tem que fazer a figura dele, o texto dele, não pode usar nada de livro. Isso para não ter problema com direitos autorais. Então, mais ou menos o que eu digo é o seguinte: se eu tenho um livro, eu posso abrir ele e mostrar para o colega. Tá? Posso, talvez, estendendo um pouco mais, tirar uma foto ou escanear uma figura, projetar para o outro ver maior a figura. Agora, eu não posso pegar isso e botar na internet para divulgar, porque aí a editora que quer vender vai ver que tem um cara que está dando a figura dele de graça. Isso é problema. Ok. O Dican também fez outra. Na verdade, ele tem uma dúvida. Até que ponto usar ideias de outros artigos a ponto de não ser considerado um plágio? Não, a ideia de outros artigos não é problema, não. Você pode usar, mas você tem que dizer, ó, isso aqui fulano que fez, fulano escreveu. Às vezes você pode até criticar, mas ficou faltando isso ou faltando aquilo, isso pode. O que não pode é você usar a ideia do outro, não dizer que foi do outro, ou não dizer claramente. Tá? E em alguns casos, a pessoa até, eu já vi artigo, trabalho, que o pessoal usa coisa de outros, tá? Mas acaba escrevendo de um jeito que parece que ele é que fez o trabalho. Isso aí não pode. Tá? Se você deixar claro que aquilo foi feito pelo outro, em princípio não tem problema. Tranquilo, mas ok. Só complementar. Se você usar uma figura que o outro fez ou uma tabela, também pode, mas você tem que ter autorização dele, tem que falar e pedir autorização. Ok. Acho que eu posso fechar aqui o... Pode fechar? Compartilhamento de tela, né? Oi? Não. O senhor pode fechar a apresentação, professor. Pode ir para a apresentação, não tem problema não.
Tá bom, vamos lá. De repente eu boto a câmera de volta aqui. Uhum. Vamos ver, saiu aí, né? Tá, pode perguntar. Isso. Mais alguém tem alguma pergunta? O pessoal já deve estar com fome, né? Tá na hora da janta. Aí que horas são? 6h30, 6h37. Ah, aí é mais cedo, não. Aqui já é 7h37. É. Deixa eu ver. Professor, ninguém mais se manifestou aqui no chat. Hum, Então, tá bom. então, E vamos encerrar por agora, pode ser, professor? Primeiramente, pode ser. agradecer o senhor ter aceitado o convite e muito obrigado mesmo. Espero que possa acontecer mais palestras assim, não só da parte de ética, mas também na área de eletrônica de potência mesmo, na parte da PELS. E é isso, professor. Muito obrigado. E quando o Tá senhor bom. aqui na UFMS, aí a gente pode ver a parte do almoço, que está aí devendo. Tá bom. O problema é que eu acho que esse negócio do Covid ainda vai durar muito. E, Aqui a gente está ainda com essa quarentena aqui, né? Mas deve acabar agora em maio, mas o vírus ainda está por aí. Então não vai dar para ainda ficar andando muito por aí, não. Eu acho que é perigoso e tenho recomendado todo mundo a tomar cuidado, porque ele pega mesmo. E eu, por acaso, já tive, já sobrevivi, não morri, tá? Mas eu peguei assim de um jeito que muito bobo, mas você pega. Alas. E dois colegas da engenharia elétrica, um professor de Juiz de Fora e um colega aqui do CEPEL, já pegaram e já morreram, tá? Então não dá para bobear, não. Eita, pega. Não, É brabo. tem que tomar cuidado, tem que seguir as precauções da OMS mesmo. Professor, pessoal, o feedback, pelo menos, da palestra foi muito boa. E é isso, pessoal. Só lembrando que quem quiser tirar o certificado, o link, o Gabriel, no nick de Hazard G, ele postou aí no chat da transmissão. Desde já, muito obrigado pela presença do professor Edson Watanabe e de todos aqui. Tá bom. Muito obrigado aí. Nada, tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Vou desligar aqui. Uhum, sem problemas. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado.